do sexto ano. Essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orientação no espaço geográfico, né? Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho da última aula que eu postei aqui para vocês. Nós estudamos a paisagem, né? Os tipos de paisagem, quais são os elementos que compõem as paisagens, como elas podem ser classificadas. Nós vimos também que esses elementos que formam essas paisagens, eles tanto podem permanecer como também podem ser modificados, né, pela ação da natureza ou pela ação do homem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orientação. Na verdade, a gente até já falou pessoalmente, né, presencialmente em sala de aula, sobre orientação. A gente falou sobre pontos de referência, né, como é que a gente pode utilizar um determinado lugar como ponto de referência para que a gente possa estar se localizando, né? Para início, nós vamos falar um pouquinho sobre como era antigamente, né? Lá no início, como foi que os instrumentos de orientação eles foram sendo desenvolvidos, né, e utilizados pelas pessoas, né, pelo homem. Então, nós vamos ver que desde a antiguidade, os seres humanos eles já buscavam maneiras, né, de poder se deslocar pelo espaço geográfico, né? E aí a gente vê o seguinte: o homem, ao longo dos tempos, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas maneiras de se localizar sobre a superfície terrestre. Os seres humanos pré-históricos, por exemplo, desenvolveram métodos de marcação em superfícies e paredes de pedras como forma de identificação de suas localizações para que eles não se perdessem. Então, o homem das cavernas ele utilizava marcações nas paredes para que ele pudesse saber o caminho que ele percorreu, né, e ter como voltar. Que nem aquela história lá de João e Maria, né? Eles foram colocando ali as migalhas ao longo do caminho para poder retornar, né? Só que para eles não deu muito certo. Além disso, várias civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do Sol para identificar as suas posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. E isso aqui é bem interessante porque, assim, a primeira coisa que a gente vê é justamente como esses pontos de localização eles foram determinados, né? E uma das coisas que eram muito utilizadas pelos povos antigos, né, lá na antiguidade, era justamente a observação dos astros, né, do universo. Daí o Sol, a Lua, as estrelas, né? E isso até hoje ainda em alguns lugares é utilizado, tá? No caminho dessas descobertas, alguns aparelhos foram utilizados para identificar, localizar e orientar as posições e caminhos traçados pelos homens em seus diferentes percursos sobre a superfície terrestre. Os principais e mais conhecidos dentre eles são a rosa dos ventos, a bússola e mais recentemente o GPS, né? Mas, inicialmente, a gente vai falar sobre a orientação através do Sol, tá certo? Então, como é que isso foi determinado? Então, assim, os povos antigos, eles observavam muito o céu, né? E aí eles viam o seguinte, que geralmente o Sol aparecia numa mesma direção todos os dias. Essa mesma direção onde o Sol aparecia, eles deram o nome de nascente ou oriente, que é o mesmo significado, né? Nascente ou oriente. Então, esse nascente ou oriente foi o primeiro ponto cardeal que foi criado e ele foi denominado de leste. Então, leste, nascente e oriente tem o mesmo significado e foi o ponto de partida ou ponto de referência para a determinação dos pontos cardeais e, consequentemente, a orientação também pelo Sol. Da mesma forma,
eles perceberam que o Sol, ele nascia no mesmo local e ele também desaparecia no mesmo, na mesma direção, aliás, na direção oposta, que seria o ponto cardial oeste, que eles também chamaram e chamam, né, de oeste ou poente, tá certo? E aí, a Rosa dos Ventos, ela foi criada com base nessa observação, né? Então, a Rosa dos Ventos é um instrumento extremamente importante por apontar e dividir os diferentes pontos de orientação cartográfica, conhecido como os pontos cardeais, né? Quais são os pontos cardeais? Eu já falei aqui de dois, que é o leste ou nascente e o oeste ou poente, tá? Os pontos cardeais, eles são 4: norte, sul, leste, oeste, tá? Então, é como se eu desenhasse uma cruz, e aí eu tomo como referência primeiramente o leste, em oposição a ele o oeste, à minha frente eu vou ter o norte, e atrás de mim eu vou demarcar o sul, ok? Então, os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste e oeste. Aqui vocês estão vendo a palavra W, gente, mas porque, como é uma questão universal, então, west, né, em inglês, que significa oeste, né, para nós em português, tá certo? A combinação entre eles dá origem aos pontos cardeais, que é, na verdade, a combinação de 2 pontos cardeais, né? Os colaterais é uma combinação de 2 pontos cardeais. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, entre o norte e o leste, eu vou ter o quê? O nordeste, tá? Coloquei aqui uma Rosa dos Ventos para a gente poder ver melhor, tá? Então, aqui, primeiramente foi criado o leste, que também pode ser chamado de nascente ou oriente, né? Em seguida, o oeste, que era o poente, né? Conhecido como poente também, em contrapartida do nascente, né? Que é o leste. Geralmente a gente vê muito que eles colocam o seguinte: para determinar o ponto leste, eu observo em que lado o sol aparece pela manhã, então eu vou esticar meu braço direito para o leste, e aí eu abro os meus braços e eu vou ter em oposição o oeste, à minha frente o norte e atrás de mim o sul, tá? Então, esses são os pontos cardeais. E aí, em contrapartida, nós vamos ter os pontos colaterais, que, como eu disse, é a união de um ponto cardeal com o outro. Então, eu vou ter aqui entre o norte e o leste, eu vou ter o ponto chamado de nordeste, tá? E aí são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ok? Então, esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, basicamente, inicialmente foram as primeiras formas como as pessoas elas se orientavam no espaço geográfico, tá?